Salve, salve galera! Hoje eu queria estudar com você o conceito de campo elétrico. Antes disso, vamos fazer uma analogia com o campo gravitacional, tá bom? Por exemplo, ó, tá vendo isso aqui? É o planeta Terra, tá bom? Em volta do meu planeta existe algo que faz com que massas sejam atraídas. Esse algo é chamado campo gravitacional, ok? Quem gerou esse campo é a própria massa do planeta Terra. Então essa massa aqui é chamada de massa geradora. Dersim, duvido. Prova a existência desse campo. Quer ver? Ó, pega um corpo, coloca aqui no pontinho X. Pode ser uma maçã, como diz a lenda. Coloquei uma maçã de massa em mim. Abandona ela. Abandonei, Dersim. Se eu abandonar ela, ela fica sujeita a uma força chamada força-peso. Ah, então quer dizer que lá no ponto X existia campo gravitacional, uma vez que a massa M ficou sujeita a uma força do tipo gravitacional, no caso a força-peso, tá bom? Agora, presta atenção. Aquela massinha que provou a existência do campo em volta do meu planeta é chamada de massa de prova. O campo, ele existe independentemente da massa de prova. A massa de prova só foi colocada aí para provar a existência desse tal campo, ok? Como a palavra gravitacional começa com a letra G, a gente usa a letra G para representar esse carinha, assim, ó. E ela é definida como sendo peso dividido pela massa. Talvez você conheça mais assim, ó. Ela ficou mais famosinha assim, ó. Pronto. Ok? Mas vamos pegar essa daqui, porque essa daqui transmite melhor a ideia que eu quero te passar. Tá bom? Ó, quando eu estiver me referindo ao módulo, eu coloco só assim, ó. Gzinho. Fechou? Bom, nas proximidades do planeta Terra, esse valor é de aproximadamente 10. Dersim, 10 metros por segundo ao quadrado? Sim, pode ser. Mas agora eu quero colocar uma unidade diferente para você pegar o conceito, ok? Quer ver? Se liga. A unidade de peso é força, né? Então é Newton. Embaixo, massa é quilograma. Então, o que significa dizer que em volta do meu planeta existe um campo gravitacional de 10 newtons por quilograma? Significa que cada 1 quilograma que é posicionado nas proximidades da superfície do meu planeta experimenta uma força atrativa de 10 newtons. 1 quilograma experimenta 10 newtons. 2 quilogramas experimenta 20 newtons. 3 quilogramas experimenta 30 newtons e assim por diante. Tá bom? Preste atenção, gente. Peso é vetor, gravidade é vetor. Massa é uma grandeza escalar e ela é sempre positiva. Então, nessa expressãozinha aqui, ó, eu estou multiplicando um vetor por um número positivo. Quando eu multiplico um vetor por um número positivo, o vetor resultante tem sempre o mesmo sentido, ok? Como só tem massa positiva, o peso e a gravidade apresentam sentidos iguais. Se o peso é para baixo, o campo gravitacional é para baixo também, ok? Então, pega essa ideia de campo gravitacional, beleza? Bom, agora vamos fazer um paralelo com a eletricidade, beleza? Ó, se liga. Em volta dessa carguinha aqui, ó, existe algo especial. Esse algo especial faz com que outras cargas sejam atraídas ou então repelidas. Esse algo é chamado de campo elétrico, beleza? Por exemplo, será que no ponto X existe campo elétrico? Não sei. Para provar a existência desse campo, eu chego aqui no ponto X e coloco uma carguinha aqui, ó. Não. Suponha que eu tivesse colocado aqui uma carguinha positiva. Vamos lá? Mais com mais, opa! A cargona vai repelir a carguinha. Então quer dizer que uma carga, quando colocada no ponto X, experimenta uma força elétrica. Então quer dizer que lá no ponto X tem campo elétrico. Ok? Quem gerou esse campo elétrico? A cargona. Por isso que ela é chamada de carga geradora. Como eu provei a existência desse campo? Através da colocação dessa carguinha verde aqui. Como ela provou a existência desse campo, esta carga é chamada de carga de prova. Ok? Viu que a linha de raciocínio é a mesma? Viu que a linha de raciocínio é a mesma? Então vamos lá, ó. Seguindo a mesma lógica, eu vou fazer o seguinte. Se o campo gravitacional eu usei a letra G, o campo elétrico eu vou usar a letra E. No lugar da força-peso, eu vou colocar a força elétrica.
O análogo à massa é a carga, ok? Então, em termos de unidades, fica assim, ó. A unidade do campo elétrico é newtons por coulomb, ok? Então, o que significa dizer que ali naquele pontinho X, por exemplo, tem um campo elétrico de 10 newtons por coulomb? Significa o seguinte: cada um coulomb de carga que for colocado aqui experimenta uma força de 10 newtons. Se eu colocar 2 coulombs, 20 newtons. Se eu colocar 3 coulombs, 30 newtons e assim por diante, ok? Se você quiser, você pode escrever dessa maneira aqui, ó, ok? Tá vendo a carguinha aqui que divide? Quem divide sobe multiplicando. Então a força elétrica é calculada através do força que entra. Ou então, se você preferir, FEC, ok? Perceba que a estrutura é a mesma. Perceba que a estrutura é a mesma. Dersim, quem gera campo gravitacional? Massa. Quem gera campo elétrico? Cargas. Fechou? De novo. Agora vamos fazer o seguinte. E se lá no ponto X eu tivesse colocado uma carguinha negativa? Se eu tivesse colocado uma carga de prova negativa, vamos lá? Vem comigo. Positivo com negativo, opa, a cargona atrai a carguinha. Se no ponto X a carguinha experimentou uma força, quer dizer que no ponto X existia um campo elétrico, ok? Presta atenção. Vem cá. Dercy, e se a carga geradora for negativa? Vamos ver. Será que carga negativa também gera campo? Vamos lá. Para provar a existência desse campo, é relativamente simples. Eu chego aqui no pontinho X e coloco uma carga desse jeito aqui, ó. Pronto. Coloquei uma carguinha positiva. Menos com mais, opa, a cargona vai atrair a carguinha. Se a carguinha experimentou uma força elétrica, quer dizer que no ponto X existia um campo elétrico. De novo, finalizar todas as possibilidades. Suponha que aqui no ponto X eu colocasse uma carga de prova negativa. Assim, ó, desse jeitinho aqui, gente, ó. Menos com menos, repulsão. A cargona repele a carguinha. A cargona repele a carguinha. Se a carguinha experimentou uma força, quer dizer que no ponto X existia um campo elétrico. Ok? Dercy, como que eu calculo o módulo desse campo? Ó, quando você quer calcular o módulo do campo, você pode fazer assim, ó. Ou você coloca esse vetorzinho aqui, ó, entre barras, ok? Ou então você coloca apenas a letra, sem a flechinha indicativa de vetor, ok? São duas maneiras possíveis para você representar o módulo do campo elétrico. Beleza, gente? Então você pega o módulo da força e divide pelo valor da carga. Fechou? Quer saber de uma coisa? Eu vou escrever a notação mais simplificada para economizar espaço e para economizar tempo também, assim, ó. Pronto. Se você quiser deixar com um módulo ali, fique à vontade. Ai, Dercy, ficou tudo borrado. Mas daqui a pouco passa. Pronto. Dercy, você não colocou módulo na carga, né? Perdão. Como carga é uma grandeza escalar, aqui eu coloco as barrinhas indicando o módulo. Fechou? Daqui a pouco eu vou te mostrar a maneira mais utilizada para calcular esse módulo. Daqui a pouquinho. Tá bom? Então, como que eu faço para calcular o módulo? Eu pego o valor da força e divido pelo módulo da carga. Assim. Dercy, tem outro jeito para fazer esse cálculo? Tem outro jeito para fazer esse cálculo. Se liga. Ó, esta força aqui, gente, é a força entre partículas eletrizadas, que é dada pela lei de Coulomb. Q dividido pela distância ao quadrado. Ok? Como eu coloquei módulo aqui, né, ó. Pronto. Então, no lugar da força, eu coloquei a lei de Coulomb e ficou essa expressãozinha aqui, ó. Tá bom? Módulo de Qzinho de um lado, módulo de Qzinho do outro, eu posso cortar. Então, quando eu tiver uma carga geradora pontiforme, o campo também pode ser calculado assim, ó. KQD quadrado. Dercy, é muito parecido com a formulinha da força, né? É parecido, ok? Lembra que para a força eu tenho que ter pelo menos duas partículas.
Aqui, para a existência do campo, o campo existe, quer você tenha ou não colocado a carga de prova ali no ponto X. Ok? Ó, essa equaçãozinha aqui, gente, é a mais importante da aula de hoje. Ok? Então, ó, você tinha que ter aprendido até o momento o que significa dizer que num ponto X tem um campo e você tinha que saber como que calcula esse campo. Beleza? Dersim, o que significa esse D? É a distância entre as partículas. O que significa módulo de quesão? É o módulo da carga geradora. O que significa esse K? Esse K é a constante do meio. Normalmente o meio em questão é o vácuo e o valor desse carinha é dado. Ele é fornecido para você. Já sabemos o que é, já sabemos calcular o módulo. Agora, o que eu preciso te mostrar? Preciso te mostrar o comportamento desse carinha à medida que a gente vai variando a distância. Tá bom? É muito comum aparecer para você no vestibular um gráfico de campo em função da distância. Ok? Vou colocar aqui, por exemplo, uma distancinha D, 2D e 3D. Beleza? Vamos supor que quando a distância fosse D, o valor do campo fosse Ezinho. Assim, ó. Tá. Beleza. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dobrar a distância. Presta atenção. Como a distância está embaixo, se você aumenta a distância, divide por coisa grande, o resultado diminui. Tá bom? Dersim, diminui quantas vezes? 4 vezes. Dersim, por que 4 se você dobrou a distância? Porque a distância aqui ela entra elevada ao quadrado. Ok? Quando a distância dobrar, o valor do campo ele cai 4 vezes, fica dividida por 4. Dersim, por que 4 e não por 2? Porque está elevado ao quadrado. De novo. Dersim, e se eu triplicar a distância, o que acontece? À medida que você vai aumentando a distância, o campo vai diminuindo. Por quê? Porque a distância está embaixo. Dersim, diminui quantas vezes? 9. Por que 9? Porque o Ezinho está... Porque o Dzinho está elevado ao quadrado. Pelo amor de Deus. Você não vai pegar uma régua e ligar esses pontos aqui, né, gente? Não vai dar certo. Dersim, o que tem que fazer então? Ou, esse gráfico aqui ele é muito doido, ó. É uma hipérbole, ó. Pronto. Ok? Então, à medida que a distância aumenta, o campo diminui. O contrário. À medida que o campo diminui, a distância diminui, o campo vai aumentando. Fechou? Então a gente já sabe o que é campo, a gente já sabe como que calcula o módulo dele, a gente já sabe o desenho do gráfico dele. O que está faltando eu mostrar para você? A direção e o sentido dele. Vamos lá? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Eu vou utilizar essa expressãozinha para você entender a direção e o sentido do campo elétrico. Ok? Vamos analisar caso por caso, porque tem uma conclusão muito importante aqui para você. Se liga. Ó, gente, presta atenção aqui, ó. Neste caso aqui, você viu que a carga de prova é positiva? Bom, estou multiplicando um vetor por um número positivo. Quando eu multiplico um vetor por um número positivo, eu mantenho o seu sentido. Ok? Por exemplo, ó, se esse aqui é o vetor A, o vetor 2A, ele tem a mesma direção, ele tem o mesmo sentido, só que o dobro do tamanho. Ok? Aqui é a mesma coisa, ó. Estou multiplicando um vetor por um número positivo, então eu mantenho o sentido. Então, se a força é para a direita, o campo é para a direita. Assim, ó. Pronto. Agora, vamos ver aqui nessa segunda situação? Nessa segunda situação, olha o que eu tenho. A carga de prova, ela é negativa. Que significa isso? Presta atenção, ó. Se o vetor A é horizontal para a direita, o vetor menos A é horizontal para a esquerda. Se você multiplica um vetor por um número negativo, você modifica o seu sentido. Então vamos lá. Ó, já que a carga de prova é negativa, se eu multiplico um vetor por um número negativo, o vetor resultante ele tem sentido oposto. Com isso, a gente chega a um resultado importantíssimo para a gente. Ó, quando a carga geradora é positiva,
independentemente da carga de prova, ela vai gerar em seu entorno um campo de afastamento. Veja que o campo laranjadinho aqui, ó, está se afastando da carga geradora positiva, ok? Agora presta atenção aqui, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Agora a carga geradora, ela é negativa, tá? Vamos lá. Dá uma olhada para essa situação aqui. Ó, você viu que a carga de prova é positiva? Se a carga de prova é positiva, eu estou multiplicando um vetor por um número positivo. Quando você multiplica um vetor por um número positivo, você mantém a sua direção, você mantém o seu sentido. Então, se a força é para a esquerda, o campo também é para a esquerda. De novo. Agora, olha essa situação aqui, gente. Aqui a carga de prova é negativa. Quando eu multiplico um vetor por um número negativo, eu vou encontrar algo com sentido oposto. Se a força é para a direita, o campo é para a esquerda. Olha que resultado importante, gente. Independentemente da carga de prova, sempre que a carga geradora for uma carga negativa, ela gera em seu entorno um campo de aproximação, ok? Toma muito cuidado com isso. Vamos recapitular então? Ó, o que significa dizer que no ponto X existe um campo elétrico? Significa que, se eu colocar uma carguinha de prova ali, ela fica sujeita a uma força. Como que calcula esse campo? Pega o módulo da força e divide pelo módulo da carga de prova. Ou, se a carga geradora se você tiver a constante do meio, se você tiver a distância, você usa kd². Assim você encontra o módulo. Dersim, e quanto ao sentido? Carga geradora positiva gera campo de afastamento. Carga geradora negativa gera campo de aproximação. Ok? Toma muito cuidado com isso. Deixa eu te dar mais alguns exemplos aqui, ó, para ver se você pegou a ideia. Ó. Suponha que eu tivesse isso aqui, ó. Uma cargona positiva aqui. Uma cargona negativa aqui. E eu pergunto assim para você, ó. Chamar isso aqui de carguinha 1. Chamar isso aqui de carguinha 2. Pergunta assim para você. Como é o campo gerado pela carguinha 1 nesse pontinho P aqui, ó? Vamos lá? Bom, primeira coisa que você faz. Liga o centro da carga geradora ao ponto estudado. Assim, ó. Pronto. A carga geradora é positiva? É. Carga geradora positiva gera campo de afastamento. Algo se afastando de 1 seria assim, ó. Tchum. Pronto. Esse é o campo criado pela carguinha 1 no ponto P. Beleza? Agora, vamos ver como seria o campo criado pela carguinha 2 lá no ponto P de pato? Ó, se liga. Liga o ponto estudado ao centro da carga geradora 2. Assim, ó. Pronto. A carga 2 não é uma carga negativa? Carga negativa gera campo de aproximação. No ponto P, algo se aproximando da carguinha 2 seria assim, ó. Pronto. Beleza? Para você encontrar o resultante, desenhe uma linha paralela a 1, desenhe uma linha paralela a 2, pronto. Aí você tem o campo elétrico resultante ali no ponto P. Ok? Então, não se esqueça disso, galera. Carga positiva gera campo de afastamento. Carga negativa gera campo de aproximação. Não perca o próximo vídeo, no qual eu darei alguns exemplos das principais situações que aparecem nos principais vestibulares. Beleza, galera? Até daqui a pouco! Para reforçar o que você aprendeu no vídeo anterior, preparei aqui algumas situações bastante interessantes para você. Por exemplo, ó, tá vendo essa cargona aqui? Ela é positiva, não é? Carga positiva gera um campo de afastamento. Beleza? Aí eu viro para você e peço assim, ó. Como ficaria o campo gerado por uma carga idêntica localizada no ponto B de bola? Bom, a distância de A até a carga geradora era x. A distância de B até a carga geradora é 2x. Então quer dizer que a distância dobrou. Quando a distância dobra, como D está elevado ao quadrado,
o campo ele fica dividido por 4, tá bom? Então, antes ele ocupava 1, 2, 3, 4 espacinhos. Se ele vai ficar dividido por 4, ele vai ficar menorzinho, vai ficar assim, ó. Pronto. Esse é o campo gerado pela cargona lá no pontinho B de bola, ok? Então se liga. Como a carga geradora é uma carga positiva, campo de afastamento, ok? Como a distância aumentou, o campo diminuiu. Como a distância dobrou, quando a distância dobra, o campo fica dividido por 4. Quando a distância triplica, o campo fica dividido por 9. Quando a distância quadruplica, o campo fica dividido por 16 e assim por diante. Fechou? Outra situação bastante importante. Digo para você que tem uma carguinha, não sei onde ela está, mas no ponto A, ela gera um campo vertical para baixo. No ponto B de bola, ela gera um campo meio que diagonal para baixo. Aí eu pergunto para você, qual é o sinal dessa carga? Como assim, Dersim? Nem sei onde a carga tá? Calma. Ó, lembra que eu te falei que no vídeo anterior que carga positiva gera campo de afastamento e carga negativa gera campo de aproximação? Então, se liga. Ó, se você fizer o prolongamento desse campo aqui, ó, você vai ver que esses campos convergem para esse pontinho. Ah, então a carga geradora está aqui. Você viu que o campo está se aproximando dessa cargona? Como o campo está se aproximando da cargona, essa cargona gerou um campo de aproximação. E quem gera campo de aproximação é uma carga negativa. Beleza? Então essa carga aqui, ó, ela é uma carga negativa. Fechou? Dersim, o que aconteceria se eu colocasse uma carguinha positiva ali no ponto B de bola? Se liga, ó. Se você colocar uma carguinha positiva aqui no ponto B de bola, olha o que vai acontecer. Menos com mais, a força é atrativa. Ah, então essa carguinha aqui, ó, ela vai ficar sujeita a uma força atrativa. Dersim, e se eu colocasse uma carga negativa, o que aconteceria? Bom, suponha que você chegue aqui no ponto A e coloque uma carguinha de prova negativa. Menos com menos, a força aqui vai ser repulsiva. Olha que coisa interessante que dá pra gente concluir. Ó, anota isso, ó. Quando a carga de prova for positiva, campo e força têm sentidos iguais. Quando a carga de prova for negativa, campo e força têm sentidos opostos, ok? Não confunda a carga de prova com carga geradora, pelo amor de Deus. E por último, uma situação muito corriqueira em qualquer vestibular que você for prestar. O cidadão fornece um triângulo equilátero e nos vértices desse triângulo equilátero ele pergunta assim para você, ó. Quanto vale o campo resultante lá no ponto P? Vamos lá? Se liga. Olha a carguinha 1. Carguinha 1 é uma carga positiva, não é? Carga geradora positiva gera campo de afastamento. Algo se afastando de 1 lá no ponto P seria assim, ó. Pronto. Esse é o campo criado por 1. Beleza. Agora, olha a carguinha 2. Carguinha 2 é uma carguinha negativa. Carga negativa gera campo de aproximação. No ponto P, algo se aproximando de 2 seria assim, ó. Pronto. Esse aqui seria o campo criado por 2. Fechou? Dersim, como que eu faço para achar para onde está o campo resultante? Desenho uma linha paralela ao primeiro, desenho uma linha paralela ao segundo, onde eles se encontrarem, está o campo resultante. Tá? Dersim, como que eu faço para calcular esse campo resultante? Aí você usa as técnicas de vetor, tá bom? Que não é o objetivo desse vídeo. Ó, deixa eu desenhar aquele pontinho P com campo resultante, desse jeitinho aqui, ó. Vamos supor que você chegasse lá no ponto P de pato e colocasse uma carguinha de prova positiva. Lembra que eu te disse? Carga de prova positiva, força e campo têm sentidos iguais.
Ah, então, se a carga de prova que eu colocasse lá no ponto P fosse positiva, ela ficaria sujeita a uma força no mesmo sentido que o campo. Udersim, e se eu colocasse lá no ponto P uma carga de prova negativa? Bom, se você colocasse lá no ponto P uma carga de prova negativa, força e campo teriam sentidos opostos. Assim, ó. Se o campo é para a direita, a força seria para a esquerda. Tudo isso aqui seria lá no ponto P. Eu coloquei só espaçadinho aí para você entender o que está acontecendo, ok? Então aqui eu coloquei algumas situações muito tradicionais que costumam aparecer para vocês nas suas provas de vestibular. Valeu, galera! Até a próxima!